a, quando vocês me falaram que era uma aula de um, assim, uma sequência de aulas de doença glomerular, eu me senti muita vontade de participar, porque, na verdade, minha história com a nefrologia, logo na residência, começa com doença glomerular, né? Apesar de eu ter uma ligação mais forte com o transplante. Então, eu fiz alguns trabalhos com a doutora Giana, quando eu era já R4, e, na verdade, os meus primeiros trabalhos depois da residência, mesmo o meu mestrado sendo em transplante, eram em doença glomerular e, muito especificamente, doença glomerular no transplante. Então, é um tema que eu gosto bastante e me sinto muito à vontade para falar. E aí, vocês me pediram para falar de nefropatia pela IgA. Algumas pessoas chamam nefropatia da IgA, eu prefiro chamar de nefropatia pela IgA. Vamos ver se eu acerto aqui passar. Eita, não está passando. Agora sim. Bom, a título de introdução, então, a nefropatia pela IgA, ela foi descrita primeiramente em 1968 por Jean Berger na França. É interessante a história do Jean Berger porque ela se confunde um pouco com a história da patologia renal moderna. Ao longo dos slides, vocês vão ver que eu acrescentei um QR Code, vocês conseguem pegar as principais referências, é o link para as principais referências que eu vou citar. Então, o Jean Berger, a história dele se confunde um pouco com a história da patologia renal, né? E é interessante que ele percebeu a nefropatia pela IgA antes mesmo da imunofluorescência existir, porque, como vocês sabem, a microscopia eletrônica ela existia antes da imunofluorescência, e aí ele viu um padrão de lesão de depósito depósito fibrinoide intercapilar, né, entre os capilares, que parecia ser de região mesangial, e esse é descrito como o primeiro passo para a descrição da nefropatia pela IgA. Nesse mesmo período ele também descreveu os depósitos densos em membrana basal glomerular, tudo à base de microscopia eletrônica. E quando surgiram as primeiras experiências com a microscopia de imunofluorescência, ele foi para Londres, ficou um tempo em Londres estudando a microscopia de imunofluorescência, e quando o kit de IgA ficou disponível no mercado, ele começou a testar aquelas lâminas que ele descreveu inicialmente como depósito fibrinoide intercapilar, e aí ficou descrita a doença de Berger, que é a nefropatia pela IgA primária. Ela é a glomerulopatia mais comum no mundo todo, com predominância na Europa e na Ásia. Quando a gente olha para países asiáticos como Japão, China e Singapura, chega a representar 40% a 50% de todas as glomerulopatias primárias. É bastante frequente na Europa também. França, Itália e Espanha respondem por 20% a 30%. Nos Estados Unidos e no Canadá a frequência é um pouco menor. E no Brasil, a gente não tem dados exatos, mas só para exemplificar, esse aqui é um estudo que foi publicado pela Patrícia Malafronte e pela doutora Giana, baseado no registro paulista de glomerulopatia, dos seus primeiros 2.000 pacientes, diagnosticados entre 99 e 2005. 11 centros paulistas, e aqui vocês veem que a nefropatia pela IgA figura como a terceira principal doença glomerular, mas é interessante observar que isso diz respeito basicamente à indicação de biópsia, que foi síndrome nefrótica e proteinúria associada à hematúria. Isso porque no nosso país, e isso vem de muito tempo, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, inclusive nas suas recomendações para indicação de biópsia, não recomenda biópsia para investigação de hematúria assintomática ou hematúria persistente isolada. Então, é possível que se a gente estivesse falando aqui de todos os tipos de acometimento glomerular, é bem possível que a nefropatia pela IgA também seja primeiro colocado. Mas, de qualquer maneira, numa coorte de brasileiros onde predomina uma doença proteinúrica, com ou sem hematúria, a nefropatia pela IgA é a terceira principal causa de doença glomerular, respondendo aqui por quase 18%. Costuma ser mais frequente entre homens. Essa relação ela é muito mais evidente fora da Ásia, né? Então, a relação entre homens e mulheres é 6:1 nos Estados Unidos e no norte da Europa, e nos países asiáticos é um pouco menor, 2:1. Clinicamente, os pacientes têm uma
pleiade enorme de manifestações clínicas, desde hematúria macroscópica, o que ocorre mais frequentemente em crianças, 2 a 3 dias após uma infecção de vias aéreas superiores, um pouquinho diferente da glomerulonefrite pós-infecciosa ou difusa aguda, que precisa se montar uma resposta imune, e isso vai acontecer 2 a 3 semanas após o evento. A tríade clássica que a gente costuma descrever é da síndrome nefrítica, né? Hematúria macroscópica ou até microscópica com hipertensão e edema. Isso ocorre em 4 a 13% dos adultos. Muito frequentemente a gente vai ver como manifestação de hematúria microscópica em exame de rotina. Isso muito mais em países da Ásia, onde se indica muita biópsia por conta de hematúria, diferente aqui no Brasil. Mas quem faz nefrologia clínica de consultório deve estar acompanhando um monte de paciente com nefropatia pela IgA, porque deve ser a principal causa de hematúria microscópica glomerular, seguidas de doença de membrana fina e, mais raramente, doença de Alport. Pode se manifestar também como proteinúria não nefrótica, menos frequentemente com a síndrome nefrótica, proteinúria acima de 3,5 gramas, hipovolemia e edema, e eventualmente a gente pode diagnosticar nefropatia pela IgA no contexto de uremia em pacientes já com rins um pouco menores e com glomerulonefrite crônica, que se você fizer a imunofluorescência, você vai ver lá os depósitos. Quando eu estava na residência, alguns anos atrás, a gente fez um acordo com a doutora Patrícia Abreu lá na diálise, quando ela era coordenadora da diálise do 10º lá do Hospital São Paulo. Os pacientes que chegassem em uremia com rins limítrofes ou tamanho normal, mas até limítrofes, a gente ia biopsiar todos, pensando até em melhorar um pouquinho a ideia da doença de etiologia indeterminada para quando os pacientes chegassem no transplante, principalmente os pacientes mais jovens. E quando a gente fez uma série de biópsias, a gente parou acho que na 10ª biópsia, porque teve algumas complicações, 30% tinha nefropatia pela IgA. Então, só para exemplificar aqui a manifestação clínica, a apresentação clínica, essa é uma corte chinesa, e como eu falei, então, essa diferença entre homens e mulheres é um pouco menor em países asiáticos, até nessa corte predominou levemente mulheres, mas para exemplificar a apresentação clínica inicial, como vocês podem ver aqui, uma frequência não desprezível de 20% foi diagnosticado a partir de um exame de check-up, ou seja, foi fazer exame, viu lá hematúria ou proteinúria, 30% hematúria macroscópica, 23% edema, 11% hipertensão, uma frequência importante tinha a hematúria macroscópica recorrente, e das alterações urinárias associadas, sem dúvida, a proteinúria é a mais frequente junto com a hematúria, com a média de 900 miligramas em urina de 24 horas, a maioria dos pacientes tendo alguma coisa aí entre 1 e 3 gramas de proteinúria. E com função renal bem preservada no momento do diagnóstico, que é o que a gente costuma ver na maioria dos casos. Então, do ponto de vista de diagnóstico, a nefropatia pela IgA só pode ser diagnosticada por biópsia renal. Isso é importante a gente colocar, porque em um passado não muito distante, a gente tinha ideia de que se o paciente tinha um quadro clínico de hematúria, predominante de hematúria, a gente poderia diagnosticar através da dosagem sérica da IgA. Isso não deve ser utilizado. A partir do diagnóstico, deve-se atribuir score de lesões histológicas através da classificação de Oxford, revisada, a gente vai falar um pouquinho dela. Não há nenhum marcador ou biomarcador sérico ou urinário validado, nem para diagnóstico, nem para prognóstico. E todos os pacientes devem ser investigados para causas secundárias. Então, de modo que o CADIGO, que vai ser publicado agora em 2020, preconiza de que quando você tem uma glomerulonefrite com IgA predominante na imunofluorescência, inicialmente você precisa excluir causas secundárias, a vasculite por IgA, a doença secundária, que aqui não é a doença de Berger, né, a nefropatia pela IgA secundária. Isso pode estar associado à infecção por HIV, por hepatites, doença inflamatória intestinal, outras doenças autoimunes, cirrose como uma das causas mais frequentes. E é interessante que quando a gente fazia biópsia em rins, em paciente com insuficiência renal aguda, lesão renal aguda,
na fila de transplante de fígado para definir se indicava transplante combinado, a gente via uma frequência não desprezível de nefropatia pela IgA e, eventualmente, a gente pode ter nefropatia pela IgA num contexto de infecções sistêmicas outras. Afastado tudo isso aqui, está feito o diagnóstico da IgA idiopática ou antiga doença de Berger, e a partir daí o passo seguinte é fazer a classificação histológica de acordo com a classificação, o score de Oxford. Então, do ponto de vista patológico, e a patologia é indispensável para o diagnóstico, a alteração patológica mais frequente é essa que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, que é a proliferação de células mesangiais. Então, vocês podem observar aqui que os espaços capilares, né, as alças capilares estão completamente abertas, sem componente inflamatório, e tem uma imensa proliferação de células mesangiais, com aumento do número de células nos espaços mesangiais. E essa não é uma condição sine qua non para o diagnóstico, mas é a alteração histológica mais característica da doença pela IgA. Eventualmente pode estar associada ou não às lesões segmentares escleróticas, né? E às vezes o diagnóstico na microscopia óptica de GESF, quando vem a imunofluorescência, é uma IgA, como vocês estão vendo aqui. Pode haver proliferação de células visitantes dentro do vaso endocapilar, né, um componente inflamatório, e associado ou não um quadro de fibrose intersticial e atrofia tubular, como vocês estão vendo aqui pelo tricômo de Masson, esse espaço todo marcado em azul, é espaço de atrofia tubular e fibrose intersticial, diferente dessa região aqui que está mais preservada. Eventualmente, essas alterações histológicas podem vir associadas com a presença de crescentes celulares ou fibrocelulares. Mas o nosso grande marcador aqui para o diagnóstico é indispensável, é a imunofluorescência pela IgA, nesse canto aqui marcada nos espaços mesangiais, então detecção de imunocomplexos de IgA em espaços mesangiais e, eventualmente, pode ter também em alças capilares, como vocês veem aqui nessa outra figura. Então, feito o diagnóstico através da biópsia, é importante utilizar um sistema de classificação para poder se comparar pacientes e prever prognóstico. Os sistemas de classificação baseados em histologia, eles existem em diversas patologias, o mais clássico de todos é o lúpus. E na IgA não é novo, não é uma novidade. Na verdade, existem vários sistemas de classificação, e os dois mais famosos antes da classificação de Oxford eram os graus de Lee, de 1982, e a subclasse de Haas, de 97. Independente da classificação que se usava, os padrões histológicos eram muito semelhantes, né? Hipercelularidade mesangial, lesão proliferativa esclerosante ou necrotizante, alterações tubulo-intersticiais crônicas, presença ou não de crescentes, que é o que a gente vai ver se repetindo em todos os outros sistemas classificatórios. Por que esses sistemas classificatórios até Oxford eles não prosperaram? Porque eram sistemas baseados em opinião de especialistas. O patologista sentava lá junto com o seu nefrologista, que o Dr. Luiz Moura não me ouça, e decidia que eu acho que é importante isso, acho que é importante aquilo. E carecia de validação interna, validação externa, e não costumava se avaliar a relação entre sistema de classificação e desfecho. Então, baseado nisso, um grupo de especialistas entre 2005 e 2008, começou uma série de reuniões em Oxford, por isso que o nome da classificação é Oxford. Eram especialistas do mundo inteiro. Desenharam uma classificação levando em consideração as características de perfil de uma boa classificação, que seriam uma boa sensibilidade e especificidade para predizer desfechos individuais, ou seja, aplicável a um indivíduo, uma capacidade de comparação internacional, por isso precisava ter validação, e também uma oportunidade para estratificação de risco para desenho de estudos clínicos. Para vocês terem uma ideia, as doenças glomerulares, dentro da nefrologia, são o grupo de patologias que tem a maior dificuldade de fazer evidência baseada em estudo clínico, né, evidência robusta, justamente por essa dificuldade dos serviços em diferentes lugares falarem a mesma linguagem quanto diagnóstico e sistema de classificação.
Então, Oxford foi muito bem-vinda por causa disso. E aí a primeira publicação é de 2009, é um grupo de especialistas, na verdade, e aqui está o link para essa primeira publicação. Vale a pena, quem ainda não leu, dar uma lidinha, porque é bem interessante, mas eu vou fazer um breve resumo do que é que foi feito nesse painel de especialistas. Então, a classificação de Oxford, ela vem de um estudo retrospectivo, né, um estudo histórico, que envolveu especialistas de 8 países, de 4 continentes. Da América do Sul, apenas a Argentina estava representada, o Brasil não estava representado. Baseado na amostra de 265 pacientes, grande maioria de caucasoides ou asiáticos, poucos latinos e poucos africanos. Nas amostras, eles tinham uma média de 18 glomérulos, um intervalo interquartil entre 8 e 24, e eles cortaram para incluir apenas pacientes que tinham taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto e uma proteinúria acima de meio grama em 24 horas ou algo equivalente. E aqui está a distribuição das lesões, e de cara a gente vê, como esperado, que o score mesangial, né, a média de proliferação mesangial foi o que predominou. Então, aqui a gente tem a porcentagem de pacientes e os diversos achados histológicos. Então, tem uma quantidade importante de proliferação mesangial, assim como em torno de 30% dos pacientes tinham até 30% de esclerose glomerular, 25% dos pacientes tinham glomérulos completamente ausentes de esclerose glomerular. Lesões proliferativas endocapilares pouco frequentes, 40%, e é interessante observar que havia envolvimento em média de apenas 12 glomérulos nesses pacientes. E uma outra coisa que é importante observar é que era mais provável que estes pacientes com hipercelularidade endocapilar tivessem uso de imunossupressor, o que gera um viés na avaliação de desfecho. A presença de lesões crônicas tubulointersticiais é bastante frequente, mas a grande maioria menos de 30%. De fibrose intersticial e atrofia tubular. E uma outra coisa interessante é a presença de crescentes. Quase metade dos pacientes tinham algum crescente, mas em média esses crescentes envolviam menos até 9% dos glomérulos. E isso se justifica pelo corte que eles fizeram no que diz respeito à taxa de filtração glomerular. Eles não incluíram pacientes com menos de 30 ml por minuto. Seria mais provável encontrar lesões crescênticas em pacientes com uma manifestação de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, as variáveis de patologia que eles decidiram avaliar e correlacionar com desfecho foram score de hipercelularidade mesangial, glomerulosclerose segmentar ou presença de sinéquias, de adesão, hipercelularidade endocapilar, os crescentes, apesar de poucos crescentes envolvidos, lesões crônicas tubulointersticiais e lesões crônicas de artérias e arteríolas. E para validar isso como um marcador de desfecho, o desfecho avaliado foi slope de taxa de filtração glomerular, ou seja, perda de taxa de filtração glomerular ao longo do tempo, um desfecho binário, sim ou não, de redução de 50% na taxa de filtração glomerular e ou doença renal crônica em estágio terminal, e a variação da proteinúria no follow-up. Foi um follow-up de 5 anos, com intervalo interquartil entre 1 e 22 anos. E aí aqui estão as análises para a gente entender quais são os critérios que são incluídos na análise de Oxford. Então essa é uma análise uni e multivariada. Eles utilizaram duas modelagens, né? A modelagem A e a modelagem B. Na modelagem A, além desses critérios de patologia que eu citei no slide anterior, eles incluíram parâmetros clínicos iniciais, né, no momento da biópsia: taxa de filtração glomerular, pressão arterial média e proteinúria. E na modelagem B, eles incluíram 3 critérios de patologia, que são esses 3 que estão aqui: taxa de filtração glomerular inicial e parâmetros clínicos do follow-up, não apenas no momento da biópsia, que foi a pressão arterial média e proteinúria. E o que eles observaram? Que quando o desfecho foi o decaimento na taxa de filtração glomerular em uma regressão linear, houve uma correlação com a alteração glomerulosclerose segmentar e a atrofia tubular e fibrose intersticial, lesões crônicas
túbulo-intersticiais. E quando o desfecho foi sobrevida renal, né, de sobrevida livre de diálise ou perda de 50% da taxa de filtração glomerular, entrou também a hipercelularidade mesangial. Então, esses foram os três critérios patológicos de patologia mais importantes. A ideia inicial era que se criasse uma classificação MST, mas eles decidiram incluir a alteração, a proliferação endocapilar, porque certamente a alteração endocapilar não entrou aqui como marcador de desfecho, porque com uma probabilidade maior dos pacientes que tinham proliferação endocapilar na biópsia estarem em uso de imunossupressão. Quando o desfecho foi piora rápida de função, e eles categorizaram a piora rápida de função para mais ou menos a perda, né, de 1,6 ml ao ano, o que eles viram foi que categorizar os scores crônicos de alterações tubulo-intersticiais, isso aqui é uma cópia do Banff, na verdade, né, entre 0 e 25 como referência, acima de 25 até 50, de 50 até 100, você vê que está no T entre 26% e 50% aumentou em 3 vezes a probabilidade dele ter esse desfecho, né, perda rápida de função renal, e está no score T acima de 50% 22 vezes. A presença de esclerose glomerular aumentou a probabilidade desse desfecho em quase 3 vezes, e a hipercelularidade mesangial acima de meio, a média de meio, aumentou em 2 vezes. Então, pelo menos aqui, o critério MST ele era capaz de predizer decaimento de função, sobrevida livre de perda de função renal e perda rápida de função renal. E como eu falei para vocês, eles optaram por incluir a hipercelularidade endocapilar, porque apesar de não aparecer nas análises multivariadas como um preditor de desfecho, isso ocorreu porque os pacientes estavam em uso mais frequente de imunossupressão. E aí, para facilitar a vida dos clínicos, esses critérios foram categorizados como presente e ausente. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente avalia a hipercelularidade mesangial, o patologista dá um score pelo número de células, contagem de células mesangiais pelo espaço, né, pela área mesangial, faz uma média, e se essa média for maior do que 0,5, ele entra como score M1. Se for menor, M0. A presença ou não de esclerose segmentar ou de adesão, de sinéquia, presente ou ausente também. A hipercelularidade capilar ficou como presente ou ausente. E os scores crônicos de lesão túbulo-intersticial, copiados lá do transplante, ficou em T0, T1 e T2. É importante dizer que eles recomendaram que o score só fosse feito se a amostra tivesse mais do que 8 ou mais glomérulos. Idealmente deve ter microscopia eletrônica, mas obrigatoriamente microscopia óptica e istoquímica ou imunofluorescência. E o patologista deve dizer o número de glomérulos com hipercelularidade endocapilar, com proliferação extracapilar, com glomerulosclerose global e glomerulosclerose segmentar. Essa classificação ela foi revista em 2016 e foi publicada em 2017, e o motivo da revisão foi justamente avaliar a importância da hipercelularidade endocapilar, isso porque a maior parte dos trabalhos que avaliaram e que validaram essa classificação depois da sua publicação tinham um viés de uso de imunossupressão, o que os pacientes que biopsiaram com a proliferação dentro do vaso, na maioria dos estudos, estavam mais frequentemente em uso de imunossupressão. E avaliar também o impacto do crescente, tendo em vista que na classificação inicial, pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 foram excluídos. Então, essa é a classificação atualizada, né, onde se mantém o MST, e isso está demonstrado que é preditor de prognóstico, né, a hipercelularidade mesangial, a esclerose glomerular e os scores crônicos de lesão tubulo-intersticial. Lembrando que as alterações endovasculares, o uso de imunossupressor pode mascarar o valor preditivo para os desfechos. E do ponto de vista da esclerose glomerular, eles passaram a recomendar de que se houvesse uma podocidopatia associada, ou seja, se o paciente entrasse na classificação S1, presença de esclerose glomerular ou de sinéquias,
fosse descrito se isso era hipertrofia podocitária ou se havia tip lesion. Como eu falei, a questão do crescente apareceu depois, porque estudos de coorte combinados mostraram que a presença de crescente era um forte fator preditor de prognóstico. Então, ter crescente aumenta em 37% o risco de doença renal crônica em estágio terminal ou redução de 50% da taxa de filtração glomerular. Ter crescente em um glomérulo de cada 6 aumenta em 63% esses desfechos, a probabilidade desses desfechos. E ter crescente em um glomérulo a cada 4, mais do que dobra a probabilidade desse desfecho. Então, mesmo que em pacientes que eles mais provavelmente vão receber imunossupressor por conta do crescente, a presença de crescentes em mais do que 25% dos glomérulos é um marcador de pior prognóstico. Então, é daí que vem a classificação MEST-C, que é a que a gente usa atualmente. Além disso, né, além de acrescentar, detalhar essa questão do perfil de esclerose segmentar, se há hipertrofia podocitária ou tip lesion, e acrescentar o crescente na classificação, eles propõem que seja avaliado o padrão de depósito de IgA, o que é fácil fazer, porque para fazer diagnóstico de IgA todo mundo vai ter imunofluorescência, dividindo se o depósito ele é mesangial e em parede capilar, só mesangial, ou se além do depósito mesangial tem em parede capilar. E se além do depósito de IgA coexiste o depósito de IgG. Talvez isso tenha, depósito em parede capilar, talvez tenha relação com desfecho. E sugerem também fazer imunohistoquímica para macrófago, e aí já é complicar um pouquinho, porque nem todo lugar tem imunohistoquímica para CD68, e isso não pegou. Mas até aqui, acho que a gente tem a classificação MEST-C, que é a classificação Oxford revisada, e que está padronizada e validada na maior parte dos países. A gente tem até uma tentativa de estudo de validação aqui no Brasil. Esse estudo foi apresentado no Congresso Paulista de Nefro o ano passado. É um estudo que foi coordenado pela professora Almerinda. Esse estudo até concorreu ao prêmio de melhor trabalho de estudo. Ele está publicado, mas eu não consegui pegar o paper para detalhar isso para vocês. Mas o ideal é que essa classificação seja validada em diversas populações. Bom, feito o diagnóstico, entendendo um pouquinho o que é o diagnóstico, é importante a gente entender sobre a fisiopatologia, porque houve avanços importantes na fisiopatologia da nefropatia pela IgA nos últimos 10, 15 anos, principalmente por causa desse pesquisador aqui, que é um brasileiro, que trabalha na França, o Renato Monteiro. E o que a gente sabe hoje é que a deposição é de uma subclasse de IgA, que é a subclasse 1, a IgA1, e isso é o marco inicial da nefropatia pela IgA. Esses depósitos eles são constituídos por IgA polimérica, e essa IgA polimérica pode ser IgA com IgA ou IgA com IgG. Então, é uma doença de imunocomplexo, e esse imunocomplexo obrigatoriamente tem que conter uma IgA. No passado, a gente costumava dizer que a doença pela IgA não tem relação com complemento, e isso faz sentido porque IgA não fixa, assim, em tese, IgA não fixa complemento, né? Mas depois o conhecimento sobre as vias do complemento avançou, e a terceira via do complemento foi descrita, que é a via ligadora de lecitina ligadora de Mannose, que consome C3 e parece que tem depósito de complemento também junto com a IgA. Então, é possível encontrar, por exemplo, pacientes com nefropatia pela IgA com C3 sérico um pouco consumido, não por via clássica ou via alternativa de complemento, mas pela via das lecitinas ligadoras de Mannose. Então, o primeiro passo para o início da doença, então, é a formação desse imunocomplexo, que tem como base uma IgA, e é uma IgA mal formada. Ela tem uma deficiência em glicolização, o que facilita a sua agregação em dímeros ou até pentâmeros. Então, o dímero preferencial são duas IgA, IgA1 com IgA1. Esse dímero pode ser com a IgG também, ou esse dímero pode ser ligado com um fator, um receptor solúvel, que é o receptor solúvel da IgA1. E isso é fundamental, isso está circulando nos pacientes que vão desenvolver a doença. E além de ter esse imunocomplexo circulante, é necessário que haja uma hiperexpressão do receptor da IgA1,
que está aqui demonstrado para vocês, essa borboletinha em cinza. Esse modelo também foi descrito pelo professor Renato. E esse receptor é o mesmo receptor da transferrina. Então, é preciso que tenha essa produção de IgA com defeito de glicosilação. Ela tem que se polimerizar ou com outra IgA, ou com IgG, ou com esse receptor solúvel, e precisa ter uma hiperexpressão na célula mesangial do receptor da transferrina, que vai ser o receptor que vai receber esse dímero. E quanto mais receptor tiver, maior a probabilidade de você ter imunocomplexos. E aqui é como a gente detecta na imunofluorescência. Está aqui o imunocomplexo depositado. Essa deposição na célula mesangial leva a uma produção de algumas citocinas. Essas citocinas vão ativar a célula mesangial que vai se proliferar. E é interessante observar aqui também o papel do TNF-alfa, que deve estar relacionado com a podocitopatia associada à nefropatia pela IgA. E com isso a gente tem, então, a fisiopatologia da doença pela IgA muito bem descrita hoje, pelo menos a doença primária. Então, feito o diagnóstico classificado através do MEST-6 score, que é a classificação de Oxford revisada, entendido um pouquinho da fisiopatologia, é importante a gente passar para uma próxima fase, que é a estratificação de risco. E essa estratificação deve ser baseada em ferramentas internacionais, de preferência aquelas que sejam validadas. Então, o que significa a gente ter ferramentas internacionais de estratificação de risco? Significa que a gente vai pegar dados, transformar esses dados em números para predizer desfechos. Então, dados clínicos e histológicos no momento da biópsia podem ser usados para mensurar o risco de desfecho, usando ferramentas internacionais de predição. Essas ferramentas não podem ser usadas para determinar o impacto de regimes terapêuticos, é apenas para predição de risco antes do início do tratamento. Portanto, não se deve utilizar essas predições de desfechos como desfecho clínico, em estudo clínico. E lembrar que não há, como eu falei, não há biomarcadores séricos ou urinários validados nem para o diagnóstico, nem para a predição de desfecho, além de proteinúria e taxa de filtração glomerular. Então, como é que a gente faz a estratificação de risco? É necessário ter calibragens individuais. O que significa dizer isso? A gente tem que validar em populações externas, de preferência em diversos países, em populações diferentes, e as validações precisam ser internas e externas. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês entenderem como é que são feitas essas validações. Esse é um estudo japonês, é bem interessante. E aí cria-se uma ferramenta numa população específica, com aspectos demográficos específicos, e depois você valida isso de forma externa. Então, esse é um estudo de coorte, com 2 coortes, uma derivativa, onde o score de risco é criado e depois, a partir da coorte derivativa, esse score vai ser validado em outro grupo de pacientes, em um grupo de pacientes diferentes. Então, nesse estudo aqui, que é o estudo japonês, a coorte derivativa foi montada com pacientes que tiveram diagnóstico de 82 a 2010 em diversos centros japoneses, um total de 698 pacientes. E depois esses marcadores prognósticos foram validados em uma coorte de centro único com 702 pacientes. E o desfecho aqui é predizer doença renal crônica em estágio terminal. Nessa coorte, 10% dos pacientes apresentaram esse desfecho ao longo do tempo. Então, quais foram as variáveis capazes de predizer esses desfechos? Em análise não ajustada, hipertensão, a presença de hipertensão e dislipidemia. E em análises multivariadas, ou seja, análise ajustada para idade, sexo, etc., proteinúria e taxa de filtração glomerular. Então, como vocês podem ver aqui, uma proteinúria entre 0,5 grama e 1 grama em 24 horas aumentou a chance de perda de função renal em 3 vezes, mais de 3 vezes, na verdade, né? Se isso aumenta para 1 a 3,5 grama, essa chance vai para 6,26 vezes, e uma proteinúria acima de 3,5 gramas, 16 vezes a probabilidade, o risco do desenvolvimento de doença renal crônica em estágio terminal. Então, está claro que esse é um excelente marcador de prognóstico, né? E como é esperado, como costuma ser em várias glomerulopatias. E a taxa de filtração glomerular no momento da biópsia também,
categorizada aqui nessas linhas aqui, nesses ranges, como vocês estão vendo. Então, aqueles pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular acima de 60 foi considerado como padrão de referência. Abaixo de 60 até 30, um aumento de 37% de evoluir para doença renal crônica estágio 5. Entre 15 e 29, aumentou em mais de 3 vezes. E, obviamente, quando o diagnóstico já era dado com a taxa de filtração abaixo de 15, 14 vezes a probabilidade de ir para diálise. Então, marcadores prognósticos clássicos são proteinúria no momento da biópsia e taxa de filtração glomerular no momento da biópsia. Entretanto, os nossos marcadores histológicos baseados na classificação MEST-C, principalmente alterações mesangiais, esclerose segmentar e os scores crônicos de lesão túbulo-intersticial são também marcadores de prognósticos nas análises multivariadas. Então, por exemplo, apresentar o M1 aumenta em 78% o risco de evoluir para perda de função renal completa, né, necessidade de diálise. Ter o score S1 3,6 vezes, e quanto maior o score de lesão crônica túbulo-intersticial, também maior a probabilidade de desfecho. Então, a gente vê que os marcadores de desfecho tradicionais, taxa de filtração glomerular e proteinúria no momento da biópsia, mas as próprias lesões detectadas na biópsia também são marcadores de desfecho. Quando a gente vai olhar a performance desses marcadores, isso aqui é uma curva ROC, quando se associa parâmetros clínicos com parâmetros histológicos, é essa curva aqui em preto, ó. Vocês estão vendo que ela é a melhor curva de desempenho, e ao se aplicar uma estatística C, o que é uma estatística C? É a estatística que mede a área sobre essa curva. Quanto maior for isso, mais próximo de 1, melhor é a performance do teste diagnóstico ou prognóstico que a gente está utilizando. Então, vocês vão vendo que ao sair dos fatores clínicos apenas e indo para clínico junto com patologia, há um incremento na probabilidade da gente ter uma melhor performance como marcador prognóstico. E numa análise multivariada, eles criaram um score, que cada um ponto nesse score aumentava em 33% a probabilidade desse desfecho, perda completa de função renal. E aí isso foi estratificado para níveis de proteinúria, níveis de taxa de filtração glomerular e alterações histológicas, variando de 0 a 34. E aí como é que a gente vê se isso é um bom score ou não? Primeiro a gente vai aplicar na nossa coorte que montou, e vocês vão vendo aqui claramente, quanto maior o score, maior é a probabilidade de ter esse desfecho, né, o número de pacientes nesse desfecho, e quando isso foi aplicado na coorte de validação, o mesmo perfil foi feito, visto, né, um aumento progressivo na probabilidade do desfecho, quanto maior era esse score, juntando taxa de filtração glomerular, proteinúria e os marcadores histológicos. Esse foi o primeiro estudo de validação publicado, como eu falei para vocês, o estudo japonês, e os parâmetros histológicos devem ser tomados em conjunto com alguns parâmetros clínicos, principalmente taxa de filtração glomerular inicial e proteinúria inicial. Uma ferramenta de predição é a ferramenta internacional para predição de risco, né? E aí ela é um pouquinho mais interessante e mais atrativa do que o score japonês, porque ela calcula um número que a gente pode falar para o paciente, né? O dado anterior, a gente como cuidador entende bem, mas é bom a gente ter um número. O paciente quer saber qual é a minha chance de desenvolver determinado desfecho. Então, existe algumas ferramentas, né? Eu estou mostrando aqui apenas uma, que foi definida em uma coorte chinesa, mas isso está validado internacionalmente e é uma ferramenta que foi produzida a partir de análises estatísticas bastante sofisticadas, como análise de inteligência artificial de aprendizado em máquina. Então, foram pacientes que tiveram diagnóstico de nefropatia PLGA entre 97 e 2010, e os dados foram atualizados em 2017. Eu falei chinesa, mas não é uma população japonesa, desculpe. Os desfechos aqui, doença renal crônica em estágio terminal em 5 anos, mais redução em 50% da taxa de filtração glomerular. Aqui, a coorte derivativa, ou seja, onde a ferramenta foi criada, é uma coorte de centro único, com 1.022 pacientes, onde a frequência desses desfechos foi de 7,2%, e depois esse instrumento foi validado num estudo, numa coorte multicêntrica, com 1.025 pacientes, com desfecho de 11%, ou seja, 11% da coorte apresentou o desfecho clínico.
Esses são os modelos de aprendizado em máquina. Eu não vou me detalhar nisso aqui, mas só para vocês entenderem, essas análises matemáticas encontraram as 10 variáveis mais importantes, que são essa aqui, de baixo para cima de importância, porque isso aqui, esse número aqui, essa score de importância, o número relativo de vezes que a variável foi usada para a distribuição dos dados através de árvore de decisão, que é um modelo de aprendizado em máquina. Então, quanto menor, maior a importância da variável e, obviamente, a função renal aqui sempre aparece como um dos melhores, mas olha só, score mesangial também, enfim, diversos critérios clínicos. E isso foi agrupado em uma série de modelos matemáticos para definir a melhor capacidade de predizer desfecho, variando de 7 a 36 variáveis. Se a gente está criando um modelo matemático para predizer desfecho, é bom que ele tenha uma boa estatística, ou seja, a estatística ser mais próximo de 1, de preferência acima de 0,8, mas ele não pode ter 36 variáveis, como a gente está vendo aqui, né? Imagina, a gente vai coletar 36 variáveis de um paciente para poder dizer que ele tem X% de chance de ter aquele desfecho. Então, desde que ele tenha um número pequeno de variáveis. E aí, esse modelo internacional, essa ferramenta internacional de probabilidade de predizer doença renal crônica em estágio terminal e redução de 50% na taxa de filtração glomerular ao longo do tempo, usa um modelo matemático que, a princípio, parece ser complicado, mas não é não. A probabilidade é 1 menos o exponencial do beta, e o beta é isso aqui que a gente consegue numa análise de regressão logística multivariada. E aí, as variáveis que foram mais importantes em predizer aqui o desfecho, esse desfecho, foram T1, T2, esclerose global acima de 25%, proteinúria acima de 1 grama. Isso atribuiu-se score, e com isso a gente consegue calcular uma predição de probabilidade desse desfecho, perda completa da função renal e perda ou 50% da taxa de filtração glomerular. Só para vocês verem, isso bateu na coorte de derivação quanto na coorte de validação, né? Foi muito parecido, e também houve um aumento dos desfechos de acordo com o número de score, né? Com o risco, com esse score foi somando, né? Cada um desses pontos aqui foi somando. Com isso, a gente observa na vida real que esses scores são capazes de predizer a vida real, né? Isso aqui é sobrevida livre de eventos, isso aqui é sobrevida livre de doença renal crônica. Então, quanto maior o número de pontos baseados nesses marcadores, pior é o desfecho. Isso foi na coorte derivativa, isso foi na coorte de validação. E quando a gente olha o que aconteceu na vida real, o que a gente calculou e o que a gente observou foi muito parecido. Então, esse score está bastante validado. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver um paciente de 34 anos, branco, com diagnóstico de GA, no diagnóstico, uma pressão arterial de 132/82, já em uso de losartan, com a taxa de filtração glomerular no momento da biópsia de 79, uma proteinúria de 0,76 gramas, com esse MEST score, um pouquinho de alteração mesangial, esclerose glomerular e sem imunossupressão, eu vou lá no site da ferramenta, isso está em algumas calculadoras que a gente baixa no nosso celular, e ele me diz que a probabilidade deste paciente estar em diálise ou perder a função renal em mais do que 50% ao final de 5 anos é 6,33%. Então, isso é bom para a gente padronizar quem são os pacientes que entram nos estudos clínicos, mas isso é bom para a gente dizer para o paciente também. O paciente entende um pouquinho melhor essa predição de risco. Feita a estratificação de risco, a gente passa para a fase final, que é a fase de tratamento. Então, tratamento, foco primário para o tratamento é a otimização da terapia de suporte, e terapia de suporte significa controle de pressão arterial e proteinúria. É recomendado fazer avaliação de risco cardiovascular e fazer intervenções se necessário. Só que a gente precisa lembrar que, mais frequentemente, a gente vai dar diagnóstico já em pacientes mais jovens, com menos riscos cardiovasculares. Recomendar mudança no estilo de vida, restrição de sódio alimentar, interrupção do tabagismo, controle de peso e exercício físico. E deve-se considerar variantes de GA para poder programar o tratamento, né? Se tem ou não podocitopatia, se ele se comporta parecido com a doença de lesão mínima com GESP, se tem lesão renal aguda ou se tem uma evolução rapidamente progressiva, se comportando de forma semelhante a uma vasculite ANCA associada.
Então, o ponto fundamental aqui do nosso tratamento é controle de proteinúria. E a gente sabe que redução de proteinúria no curso do tratamento melhora desfecho clínico. Então, além da proteinúria, no momento da biópsia, ser um marcador de prognóstico, a alteração, né, a redução da proteinúria no curso do tratamento, e aí qualquer tratamento, melhora desfecho. Esse é um estudo bem interessante e eu recomendo que vocês deem uma lidinha. Ele está disponível aqui no site da revista, está aqui o link. É um estudo de meta-análise com dados individualizados. Isso é bem interessante, porque normalmente, estudo de meta-análise, os autores que fazem a meta-análise pegam o macro dos estudos e combinam. Neste caso, não. Os estudos que foram selecionados para entrar, eles tiveram acesso ao banco de cada estudo e eles agruparam todos os pacientes como se fosse um estudo único, e bem interessante. Então, são publicações de 79 a 2012, entraram estudos clínicos randomizados e controlados para qualquer intervenção medicamentosa, e então foram selecionados 11 estudos com 830 pacientes ao total, e esses estudos tinham testado bloqueio do sistema renina-angiotensina, óleo de peixe, né, ômega 3, o uso de esteroide ou o uso de imunossupressores. Eles consideraram que a mudança na proteinúria ao longo do tratamento era uma mudança do baseline, né, do momento inicial do estudo, até 9 meses, e eles consideraram 9 meses porque era uma média entre 5 e 12 meses, que era o que os estudos avaliavam, e os desfechos clínicos, dobrar a creatinina, ter uma doença renal crônica em estágio terminal ou morte. Então, a proteinúria média desses pacientes, 1,8 gramas em 24 horas, a taxa de filtração basal inicial, 74, um tempo de acompanhamento em estudo de 4,8 anos, e 15% dos pacientes tiveram esses desfechos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, são os estudos, né, bloqueador do receptor de angiotensina, óleo de peixe, 4 estudos com imunossupressão, 3 estudos com esteroides. Esses estudos foram analisados de forma agrupada. E aí eles fizeram 3 tipos de análise, né? Associação entre alterações precoces na proteinúria e o desfecho clínico em nível individual, considerando que todos os indivíduos foram incluídos como um estudo único. Proporção do efeito de tratamento nos desfechos clínicos que eram explicados pela mudança da proteinúria e a associação entre o efeito do tratamento na mudança da proteinúria e os desfechos clínicos. E o que eles observaram? Então, quando eles avaliaram inicialmente a associação entre alterações precoces na proteinúria e o desfecho clínico em nível individual, para saber se tratar, mudar a proteinúria impacta no desfecho, o que eles viram é que houve uma redução de 50% na proteinúria basal, e essa redução de 50% reduziu em 60% o risco do paciente ter o desfecho. E isso foi visto, se vocês olharem aqui, ó, na análise ajustada, para todo tipo de tratamento, para todas as faixas de função renal, de proteinúria e de pressão arterial inicial. Entretanto, quando eles foram avaliar a proporção do efeito do tratamento nos desfechos clínicos que eram explicados pela mudança de proteinúria, eles só conseguiram observar ver essa resposta de forma significativa nos tratamentos à base de bloqueador do receptor da angiotensina, e houve uma proporção de 11%, ou seja, 11% foi a proporção de que o efeito do tratamento era explicado, o efeito no desfecho do tratamento era explicado pela mudança da proteinúria. E quase 30%, 29% nos pacientes, nos estudos que utilizaram corticoide. Nos estudos que usaram óleo de peixe e imunossupressão, isso não foi visto. E, por fim, eles avaliaram, e esse é um resultado bastante elegante, que eu gosto muito, a associação entre o efeito do tratamento na mudança da proteinúria e o desfecho clínico propriamente dito. Então, aqui em vermelhinho, e o tamanho dessa bola é a potência do estudo, né, a robustez do estudo. Então, em vermelhinho, a gente vê aqui bloqueio do receptor da angiotensina, em amarelo, óleo de peixe, em verde, imunossupressão, e aqui o mais robusto, talvez, foi o uso de esteroide. E aí, o que esse gráfico tem? Ele tem aqui embaixo o efeito do tratamento na mudança da proteinúria, numa escala logarítmica. Então, abaixo de 1 significa fazer este tratamento, diminuiu a proteinúria. Acima de 1, fazer este tratamento, aumentou a proteinúria ou não mudou a proteinúria. E aqui, do outro lado, o impacto disso, o efeito do tratamento no desfecho clínico.
Lembrando que o desfecho clínico, dobrar creatinina, doença renal crônica em estágio terminal e óbito. E essa aqui é uma escala de risco proporcional, de hazard ratio. Então, claramente a gente vê aqui que há uma relação linear, né? Linear e muito boa a relação, de 0,91. O que significa dizer que, para os dois lados, a resposta é verdadeira. Ou seja, quando o tratamento clínico reduziu a proteína, trouxe para cá esse gráfico, houve uma linearidade com uma redução no risco do indivíduo apresentar esse desfecho. E isso foi da ordem de 2,15. Ou seja, quando, por exemplo, você pega aqui esteroide, ao reduzir a proteinúria, houve uma probabilidade de 2 vezes dessa redução reduzir também o desfecho clínico. Então, esse estudo comprovou claramente que redução de proteinúria ao longo do tratamento clínico ele é capaz de reduzir desfecho, e isso foi principalmente visto com bloqueadores do receptor da angiotensina e o uso de esteroides. Agora, além da proteinúria, o controle da pressão arterial é um fator fundamental no prognóstico dos pacientes. E aí eu não estou falando apenas dos dados no momento do diagnóstico, mas ao longo do acompanhamento, né? Então, a maioria dos estudos avalia a variável no momento da biópsia, mas mudança nos níveis de proteinúria e PA, além de outras variáveis ao longo do acompanhamento, provavelmente interferem, impactam e desfecho. Então, essa coorte chinesa aqui, que eu citei no início da apresentação de mais de 1.600 pacientes, mostrou, aqui são dados no momento da biópsia, né? E o desfecho aqui é doença renal crônica e redução em 50% da taxa de filtração glomerular. Em análise multivariada, a gente vê aqui proteinúria, hipertensão, taxa de filtração glomerular inicial, são os mais importantes. A hipoproteinemia, né, a albumina baixa, foi um fator importante, mas pouco frequente. E interessante que hiperuricemia, o que não aparece em outros estudos. Mas principalmente esses três aqui, no momento do diagnóstico, mas eles avaliaram também a variável durante o follow-up. E eles fizeram isso de uma forma muito elegante. Aqui é um exemplo de avaliação de proteinúria no follow-up, né? Ao longo do tempo de acompanhamento. E aqui são todas as medidas de proteinúria. Eles construíam um gráfico e faziam uma área sobre a curva deste gráfico e dividir essa área sobre a curva pelo tempo de acompanhamento. E isso dá uma variável que é proteinúria ao longo do acompanhamento. E eles fizeram a mesma coisa com pressão arterial média, e o que eles viram, aqui é uma análise multivariada para predição de desfecho, é que cada ponto de proteinúria ao longo, né, cada 1 grama de proteinúria ao longo do acompanhamento aumentava em 80% a chance de desfecho, perda de função renal completa ou redução de 50% na taxa de filtração glomerular, e cada 1 milímetro de mercúrio a mais na pressão arterial aumentava em 3% a probabilidade de desfecho, e isso foi ajustado para a taxa de filtração glomerular inicial. É interessante observar também que quando se avalia faixas de proteinúria, e isso aqui é proteinúria ao longo do follow-up, né? Essa medida de proteinúria ao longo do follow-up, parece que o conceito de remissão parcial ele não se aplica à nefropatia PLGA. Porque se eu pego um paciente com 2 de proteinúria e levo para 750, eu tenho uma remissão parcial, só que ele tem ainda 9 vezes mais probabilidade de desenvolver o desfecho, perda de função renal completa ou alteração de 50% da taxa de filtração glomerular, se eu trouxer isso aqui para menos de 500 miligramas. Bom, para finalizar essa apresentação e a gente abrir para discussão, o que exatamente, então, que a gente vai utilizar para tratar? O que a gente sabe é que tem que tratar baseado em redução de proteinúria, controle de pressão. E como é que a gente faz esse tratamento? Terapia de suporte, uso de corticoide, eu vou detalhar isso um pouquinho, e eventualmente uso de imunossupressores. Existem dados antigos, esse estudo aqui é da época foi publicado na época que eu estava na residência, e a gente super se animou, que era o estudo de POSI, e a partir daí a gente passou a fazer esse esquema para pacientes que tinham proteinúria acima de 1 grama, e não, acima de 1 grama sem síndrome nefrótica, né, menos de 3,5 gramas, e eram doses variadas de corticoide, existem outros esquemas, e esses estudos são mais antigos, e sempre houve essa ideia de que usar o corticoide reduz proteinúria e, portanto, melhora desfecho na nefropatia pela IgA. E hoje a gente tem algumas evidências mais recentes
eu gostaria de detalhar para vocês. A primeira delas veio do estudo STOP-GA, que é um estudo multicêntrico alemão, que incluiu pacientes diagnosticados de 2008 a 2011, com análise de desfecho de 3 anos. Esse estudo tem 2 fases, né? A fase run-in, que é uma fase de 6 meses de terapia de suporte, e a terapia de suporte baseada em bloqueio do sistema renina-angiotensina, com o objetivo de ter uma pressão arterial abaixo de 125/75 e controle de dislipidemia para ter um colesterol total abaixo de 200. E depois desses 6 meses, com essas metas, os pacientes eram randomizados para terapia de imunossupressão. E só eram randomizados aqueles que tinham persistência de proteinúria acima de 750 miligramas em 24 horas, desde que menos de 3,5 grama, acima de 3,5 grama eram excluídos da randomização, uma taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto e, no período de 6 meses, uma queda, uma mudança na taxa de filtração glomerular que fosse inferior a 30%. Se fosse superior a 30%, eles também eram excluídos da randomização. Então, foram randomizados mais ou menos pacientes estáveis, mas que tivessem algum grau de proteinúria, né? Algum grau de proteinúria e com algum grau de integridade de função renal. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem aqui é o que significa esse tratamento de estabilização, né? Ou terapia de suporte. É o uso, em média, de 2 antipertensivos. Universalmente, esse antipertensivo tem que bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. 5% aqui não estava em uso por evento adverso, que pode ser aí inibidor da ECA, BRA. Eles ainda usavam aqui, em pelo menos 1/4, a terapia associada, que deve ser observada com bastante cuidado. E quase 60% utilizava redutor de colesterol. E durante esses 6 meses, 34% dos pacientes tiveram a resposta adequada. Eles foram para a pressão muito próximo do alvo, né, e reduziram proteinúria também, como vocês podem ver aqui, ó, saiu de 2,2 para 1,6, um grupo 1,8. Não foi uma redução tão robusta assim, mas houve uma redução de proteinúria. E controlaram o colesterol para dentro do alvo que o estudo tinha preconizado. E a partir daí, esses pacientes foram randomizados para receber terapia imunossupressora ou manter apenas a terapia de controle, né? Terapia de suporte. Então, esse grupo aqui, terapia de suporte mais terapia imunossupressora, com o grupo controle que não recebia imunossupressão. Como que era feita a imunossupressão? Para pacientes com função renal, taxa de filtração acima de 60, 1 grama de metilprednisolona por 3 dias, no mês 1, 3 e 5, que é o esquema de POSI, muito parecido com o esquema de POSI, e uma manutenção com a prednisolona, que é o mesmo que uma prednisona, 0,5 miligrama por quilo de peso a cada 48 horas. E aqueles pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular inferior a 60, mas acima de 30, porque era o ponto de corte para randomizar para imunossupressão, ciclofosfamida, 1,5 miligrama por quilo de peso por 3 meses, e após esses 3 meses, manutenção com azatioprina, 1,5 miligrama por quilo de peso do 4º mês até o 3º ano, associado a prednisolona, 40 miligramas dia, reduzido para alcançar 10 miligramas no mês 3, 10 miligramas do mês 4 ao mês 6, e a partir daí, até o 3º ano, 7,5 miligramas. E os desfechos primários, desfechos hierarquizados, né? Remissão completa da doença, ou seja, uma proteinúria abaixo de 0,2, com uma redução de taxa de filtração glomerular inferior a 5 do baseline até o 3º ano, ou uma redução de 15 ml por minuto da taxa de filtração glomerular a partir do baseline. E diversos desfechos secundários. Então, o que é que eles observaram? Análise dos desfechos primários, então aqui remissão completa. Eles observaram remissão completa em 5% dos pacientes que ficaram só na terapia de suporte, em 17% nos pacientes que associaram imunossupressão, e isso aqui aumentou em quase 5 vezes a probabilidade do indivíduo alcançar a remissão completa. E isso foi significativo. Mas quando se avaliou o decaimento da taxa de filtração glomerular, né, que é proteinúria, lembrem-se, a taxa de decaimento de filtração glomerular, isso não foi diferente. Em relação aos desfechos secundários, foram vários desfechos. Eu queria chamar a atenção aqui para o slope da creatinina, é 1 sobre creatinina, que foi favorável ao uso do imunossupressor, e isso foi significativo. E o desaparecimento da microhematúria foi mais frequente também no imunossupressor, e a gente não sabe se isso é um fator prognóstico, mas isso também foi significativo. Entretanto,
a taxa de eventos adversos foi maior no tratamento imunossupressor, como esperado, né? Quando se observa que todos os eventos infecciosos houve uma tendência estatística de ser mais frequente no grupo imunossupressor, uma importante alteração, uma toxicidade glicêmica e um ganho de peso bastante significativo. Então, o que se concluiu desse estudo é que houve um desempenho favorável à imunossupressão quanto à incidência de remissão completa, 17% contra 5%, sem diferença no decaimento da função renal, isso quando categorizado para 15 ml por minuto em 3 anos. 34% dos pacientes tiveram resposta ao tratamento de suporte, né, controle de pressão com uso de bloqueador do sistema renina-angiotensina e redução de proteinúria e controle de colesterol. E apesar dessa diferença significativa no campo estatístico, eu queria chamar a atenção de vocês que nós utilizamos aqui um esquema imunossupressor para apenas 17% dos pacientes terem remissão completa. As evidências mais recentes caminharam um pouquinho com o estudo teste. Esse é um estudo bem desenhado, bem interessante. É um estudo chinês, mas muito bem desenhado. É um estudo clínico controlado e randomizado, com o objetivo de comparar metilprednisolona e placebo. Um pouquinho difícil aqui de administrar metilprednisolona de 0,6 a 0,8 miligramas por quilo, com a dose máxima de 48 miligramas por 2 meses, seguido de redução de 8 miligramas por mês até o 6º, 8º mês, em um acompanhamento de 5 anos. Eles também tinham uma fase de run-in, onde os pacientes eram tratados com terapia de suporte de 4 a 12 semanas, e isso visava otimização de controle de pressão e bloqueio do sistema renina-angiotensina, mesmo nos pacientes que não estavam hipertensos. Análise de desfecho primário, a primeira ocorrência de redução em 40% na taxa de filtração glomerular, doença renal crônica em estágio terminal e morte, e vários desfechos secundários compostos ou analisados separadamente. Eles queriam uma amostra de 750 pacientes para provar uma redução de 30% no desfecho primário. Entretanto, esse estudo foi interrompido com 262 pacientes por falha de segurança, como eu vou mostrar aqui para vocês. A despeito da falha de segurança, quando se avaliou a eficácia através da sobrevida livre do desfecho, né, redução de 40% da taxa de filtração glomerular, doença renal crônica estágio terminal e morte, a metilprednisolona foi superior ao placebo, né? Então uma redução de 63% no risco de desenvolver esse desfecho. Isso foi visto também quando se avaliou taxa de filtração glomerular como desfecho secundário. Então, houve uma preservação de quase 8 ml por minuto ao final de 3 anos. Isso foi visto também com o nível de proteinúria. Então, houve uma redução da proteinúria, a diferença de quase 1 grama entre o grupo placebo e a metilprednisolona. Entretanto, essa é a sobrevida, o tempo, né, conta a sobrevida de evento, livre de evento adverso. O que se viu é que o grupo que tomou metilprednisolona teve uma sobrevida livre de evento adverso menor, com uma probabilidade de quase 5 vezes maior de apresentar um evento adverso, e evento adverso grave aqui. Quando a gente olha qualquer evento adverso, isso foi bastante diferente, né? Foi bem significativo, especialmente por eventos adversos relacionados à infecção. E daí, então, a partir daí, passou-se a considerar o tratamento imunossupressor com uma certa cautela em pacientes com nefropatia pela IgA, de formas que o CADIGO, esse próximo CADIGO, resume da seguinte maneira: uma proteinúria de acima de 1 grama, a despeito de tratamento de suporte otimizado por pelo menos 3 meses. E aí vocês viram que tem estudos que vai até 6 meses, com controle de pressão arterial, doses máximas toleráveis de bloqueio do sistema renina-angiotensina, mudança de estilo de vida e avaliação de risco cardiovascular. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular inicial menor do que 30, esse paciente não deve ser considerado para terapia de suporte maximizada, para terapia imunossupressora, é apenas terapia de suporte maximizada, a menos que a gente esteja aqui no contexto de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Se ele tem mais do que 30 ml por minuto, deve-se fazer uma estratificação de risco de toxicidade do uso do imunossupressor. Devendo-se evitar o uso em pacientes com idade avançada, usar com cautela quando a taxa de filtração glomerular está entre 30 e 50, em pacientes com síndrome metabólica, obesidade mórbida, infecção latente, principalmente tuberculose e HIV. Em japoneses, pode-se considerar tonsilectomia, e em chineses,
no lugar do corticoide pode-se utilizar o miclofenolato, e isso só está comprovado em populações chinesas, mas aí a terapia de escolha, se for utilizar, é o corticoide, isso se a relação risco-benefício for aceitável. O que a gente tem de perspectivas futuras? Como esses estudos, principalmente esses dois últimos estudos mais recentes e bem desenhados que eu mostrei para vocês, o TEST e o STOP IgA, eles mostraram um efeito, um problema com segurança por conta da toxicidade do corticoide. É possível que a gente ganhe um pouquinho com formulações de corticoide um pouco menos tóxicas. Então, qual o racional disso? O racional é que o sistema imune da mucosa tem papel importante na patogênese da nefropatia pela IgA, e os linfócitos B presentes na placa de Peyer, né, no trato gastrointestinal, são os principais, esses linfócitos B são os principais a produzir a IgA1 deficiente de galactose, que compõe lá o imunocomplexo junto com outra IgA1 ou com IgG antiglicano. E aí, a gente sabe, pelo que eu acabei de demonstrar para vocês, que a imunossupressão sistêmica pode não ser segura, isso veio do teste, foi interrompido, e a eficácia pode ser questionável, né? Só 17% de remissão completa lá no STOP IgA. Então, o racional é que uma imunossupressão local na placa de Peyer poderia ser benéfica na nefropatia pela IgA, e aí tem uma formulação de budesonida oral que ela tem uma liberação local. Então, ela age localmente, especialmente no ilho distal, que é um dos lugares onde tem uma alta densidade de placa de Peyer. E desta formulação, menos de 10% é absorvido e, portanto, menos de 10% desse corticoide teria efeito sistêmico. E aí o estudo NEFIGAN foi um estudo que avaliou, né, é um estudo de fase 2, ainda não tem um estudo de fase 3, multicêntrico europeu, que avaliou o uso dessa droga em pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 45 e uma proteinúria acima de 500 miligramas, também com a fase de run-in, com terapia de suporte, o uso da medicação por 9 meses e um follow-up após isso de 3 meses, num grupo placebo, e 2 dosagens diferentes de budesonida. E o que eles têm observado? Uma redução significativa na proteinúria. Então, aqui está o placebo e aqui estão qualquer formulação de budesonida, ou 16 miligramas ou 8 miligramas. Isso foi bem expressivo. Você pode ver aqui que há uma tendência, essa linha aqui, de redução da proteinúria, né, que é um marcador prognóstico de queda com o uso da budesonida, com preservação de função renal. E aí o que a gente vê é que os pacientes que tomam a budesonida de ação local têm função renal preservada, e quem usa placebo tem um decaimento importante. Isso aqui a gente está falando de 1 ano de segmento, né? Para finalizar, algumas situações especiais, né? Nefropatia pela IgA com síndrome nefrótica, segundo o CADIGO, provavelmente a gente está diante de uma podocitopatia semelhante à doença de lesão mínima, então ela deve ser tratada como doença de lesão mínima, igual como vocês já estão acostumados a tratar. Uma nefropatia pela IgA com proteinúria na faixa nefrótica, mas sem síndrome nefrótica, é provável que a evolução dela seja semelhante a uma GES secundária, então a gente não sabe como deve ser tratado. Talvez do jeito que a gente estabeleceu anteriormente aqui, né, com corticoide naqueles pacientes com função renal bem preservada. E nefropatia pela IgA com um componente rapidamente progressivo deve ser tratado de acordo com as recomendações para vasculite ANCA associada com ciclofosfamida e corticoide. O esquema é classicamente descrito por Ballardi. Como tem crianças na sala, só 2 slides sobre a nefropediatria, né? Hematúria macroscópica é mais frequente em crianças, por isso o diagnóstico é mais precoce nas crianças do que nos adultos. As crianças costumam ter melhor taxa de filtração glomerular ao diagnóstico, com menos proteinúria e mais hematúria no momento do diagnóstico. Também, assim como adulto, o diagnóstico deve ser por biópsia renal, não deve se ter diagnóstico presuntivo. Inflamação, proliferação mesangial e hipercelularidade endocapilar tendem a ser mais prevalentes nas biópsias de criança. Há evidências robustas sobre o benefício do bloqueio do sistema renina-angiotensina para a criança. As crianças com proteinúrias acima de 200 miligramas por dia devem receber o bloqueio do sistema renina, angiotensina-aldosterona com redução de sódio na dieta e um controle de pressão por percentil 50 para a idade e altura. O uso de corticoide pode estar associado a melhor sobrevida renal, isso é baseado apenas em estudos retrospectivos.
E se a gente estiver diante de um paciente com a proteinúria acima de 1 grama e com Oxford M1, é possível que a maioria dos pediatras indiquem tratamento com corticoide e bloqueio do sistema. A rapidamente progressiva deve ser tratada igual aos adultos e os objetivos do tratamento são manter uma proteinúria abaixo de 200 miligramas dia com uma pressão bem controlada e deve-se fazer acompanhamento contínuo, mesmo naqueles pacientes que fazem remissão completa, porque existe um risco de recorrências. Então, para finalizar, eu não sei se vocês vão ter tempo, mas se tiverem, experimente o Barão de Berger, que é um vinho de Borgonha muito bom. E queria dizer, para finalizar, que a glomerulonefrite por IgA é a glomerulonefrite mais comum em todo mundo. As apresentações clínicas são variáveis, o diagnóstico deve ser realizado apenas por biópsia, deve-se aplicar a classificação de Oxford. O tratamento de suporte consiste em controle rigoroso de pressão arterial e redução de proteinúria com bloqueio do sistema renina-angiotensina. O uso de corticoide pode ser considerado em pacientes com taxa de filtração glomerular inicial razoavelmente preservada. E os benefícios do uso do imunossupressor são incertos, provável relação com falha de segurança. Era isso, eu vou interromper aqui a apresentação e daí interrompeu a apresentação aí? Fechou. Tá, Fechou então, sim, professor. Estou à disposição para discutir com vocês o tema. É isso. professor. Se alguém quiser abrir o áudio e fazer pergunta, quem tiver vergonha quiser mandar no chat, a gente lê também, que eu sei que tem gente que tem vergonha. A Camila mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, ela não tem vergonha, ela pode abrir o áudio e perguntar. A Camila quer R3. Enquanto ela abre, como eu sou mais velha, a Patrícia... Ô, professora! Com certeza todo tem mundo aí é mais dúvida. novo. É só uma observação, lembrar que a gente não tem teste genético para IgA, a gente não sabe nem cromossoma, nem gene, nem proteína codificada. Então, diferente de síndrome nefrótica, não tem, não adianta e não resolve. Quem é os pediatras aí, ficar de olho em dieta, especialmente quem é meio sensível a glúten, às vezes é isso que propicia IgA. E eu só queria pedir para o Lúcio falar 1 minuto de IgA no pós-transplante. Aproveita você aí que sabe tudo disso para falar também para o pessoal como que tem que fazer o diagnóstico de uma IgA e como que você trata pós-transplante. Eu ia perguntar Obrigada. isso, doutora. Muito bem, vamos lá. IgA pós-transplante apesar da gente sempre se preocupar com GESF, IgA pós-transplante é a principal glomerulonefrite no pós-transplante. A questão é que tem um impacto menor no desfecho do que GESF, né? Então, enquanto o GESF recorre em 30%, o IgA, se a gente considerar recorrência histológica, é em torno de 75%. Então, se a gente pegar paciente com IgA e fizer biópsia seriada depois do transplante, a gente vai encontrar na imunofluorescência depósito de IgA mesmo com histologia, com microscopia óptica normal. Então, é em torno de 75%. 50% desses pacientes têm recorrência laboratorial, ou seja, além do depósito de IgA tem hematúria, e de 10 a 30% podem ter proteinúria e perda de função renal. Então, é extremamente relevante, né? Uma coisa interessante é que a gente vê uma associação entre a recorrência e a boa compatibilidade HLA. Então, ter um doador HLA idêntico é um dos fatores de risco para ter a recorrência. Isso é bem interessante. E em relação à manifestação clínica, como eu falei, ela é variada. Sobre o tratamento, a gente aplica os mesmos princípios do tratamento no rim nativo. Tem se avançado um pouquinho, Patrícia, no conhecimento sobre outros fatores de riscos, porque a gente não pode considerar a dosagem de GA1, pesquisa de GA1 ou a pesquisa de GA1 deficiente de glicosilação ou os imunocomplexos circulantes ou o complexo IgA e o seu receptor como biomarcadores da IgA em pacientes de rim nativo. Mas parece que eles são marcadores de quem vai recorrer depois do transplante. Não é possível que a gente, no futuro, utilize isso na prática clínica para predizer recorrência. Estimar risco de recorrência, né? E o tratamento é exatamente o mesmo que a gente faz no rim nativo. Professor, às vezes a gente vê algumas biópsias depois, de doador, enfim, e às vezes tem alguns depósitos de IgA, né?
a gente tem que se preocupar, o doador não era sabidamente que tinha uma doença renal e aí a gente achou na biópsia. Isso acontece de vez em quando, né? Você Eu está tenho que falando me de doador preocupar. falecido ou doador vivo? Falecido. Ah, tá. E aí o paciente tem uma GNC, você não sabe o que é, enfim, o receptor, né? E aí eu tenho que me preocupar com ele? Não. Então, na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, porque a nefropatia pela IgA, ela, quando ela é primária, e na secundária também, ela depende do ambiente, onde o rim está posto, né? Então, por que aquele doador tem uma nefropatia pela IgA? Se não é uma doença secundária, se é uma doença primária, doença de Berger, ele produz uma IgA defeituosa, que vai lá e se deposita no mesanjo, porque também tem uma hiperexpressão do receptor da transferrina. Quando eu tiro esse rim desse ambiente e coloco em um paciente que, vamos supor, tem a doença renal policística, ele não produz IgA defeituosa, o rim ainda tem um pouquinho de expressão, tem uma hiperexpressão do receptor, mas ele para de produzir a IgA defeituosa. Então, aquele imunocomplexo que está lá depositado vai limpar. Então, em biópsias seriadas, ele desaparece, e desaparece precocemente. Então, é que a gente não faz de rotina imunofluorescência, painel de imunoglobulinas, na biópsia de transplante, mas não tem nenhum problema. Desaparece a IgA se for em um receptor que não tem a IgA. Entendeu? Tá. Tinha outra pergunta além dessa? Não, era só isso. Não, era só isso. Porque não, era só isso. Camila? Vai. Eu vou. Ela abriu o áudio, então tá bom. Eu ia quebrar essa, Camila, mas já que você abriu o áudio. Pode falar, Cá, dá para ouvir. Tá, doutor, muito obrigada pela aula, foi excelente, viu? Obrigado. E a minha dúvida era, assim, num paciente que é HIV positivo e tem nefropatia por IgA, como é que eu vou saber que a causa é o HIV ou se ele tem uma doença primária? É uma boa pergunta. Em geral, as glomerulopatias associadas ao HIV, elas ocorrem. Isso é em geral, não é uma regra, é uma regra em geral, né? Isso não é obrigatório, mas ocorre em pacientes com replicação viral. Então, se você está diante de uma pessoa convivendo com HIV, sob terapia de alta eficiência, com carga viral indetectável por mais do que 6 meses e com reconstituição do sistema imune, é muito provável que essa IgA não esteja associado com a infecção pelo HIV. Agora, se você tiver um diagnóstico de uma doença glomerular, mesmo que seja depósito de IgA em um paciente replicante, você tem que assumir que isso é uma nefropatia secundária. Se você trata a IgA e não melhora, é possível que você tenha uma doença primária. Como a Patrícia falou, e foi importante a intervenção dela, a gente não tem teste diagnóstico para dizer que a doença é primária ou não. Então, a gente assume que é primária quando a gente afasta todas as outras secundárias. Então, é muito provável que a doença seja primária se ela persiste num paciente que tem carga viral controlada por mais do que 6 meses em uso de terapia antirretroviral de alta eficiência. Entendi, doutor. Obrigada, viu? Imagina. Posso aproveitar para tirar dúvida também, professor? Pois não. Antes eu só queria falar que o Zoom tinha que ter alguma coisa que avisa quando, por exemplo, a doutora Patrícia abriu e entrou na sala. Ele tem que avisar, gente. Não pode entrar e não fazer nenhum barulho. Ele tinha que avisar um aviso especial. Precisa avisar principalmente para quem está falando, né? Para redobrar a atenção. Pois é. Sem dúvida. A minha dúvida é quanto ao timing da biópsia no paciente com uma normalidade urinária. O senhor disse que a gente só consegue fazer o diagnóstico de IgA definitivo com a biópsia. Isso. E a biópsia tem uma importância prognóstica, mas até o momento nenhuma importância de tratamento, mas tem uma importância prognóstica para o paciente, né? E aí eu tenho, às vezes, pacientes com anormalidades urinárias que não entram no critério clínico da gente começar o tratamento. Pacientes que têm hematuria dismórfica, uma proteinúria menor do que 1 grama, e normalmente normalmente não, vou deixar até a pergunta em aberto. O senhor biopsia esse paciente para ter um diagnóstico e traçar um prognóstico para ele, ou mantém a conduta, observa até ele chegar num ponto de proteinúria que indicaria um tratamento? Ótima pergunta. Eu vou dizer como eu faço e eu vou dizer como eu acho que vai ser nos próximos anos.
Quando o paciente tem uma proteinúria acima de 1 grama, ninguém tem dúvida de que tem que biopsiar. E quando ele tem uma proteinúria entre 500 miligramas e 1 grama, eu deixo a decisão na mão do paciente. Eu digo a ele que, independente da doença, provavelmente a gente não vai fazer nenhum tratamento diferente do que ele está recebendo, mas se ele quiser saber o nome da doença, a gente vai fazer a biópsia. E a maioria, desde que eu comecei a fazer consultório, quando eu saí do R4, a maioria absoluta dos pacientes preferem biopsiar. Então, eu deixo na mão do paciente. Mas eu acho que a gente vai caminhar para indicar biópsia nesses casos com a proteinúria acima de 500 miligramas. Porque essas análises de alguns estudos de predição de risco demonstram que ter uma proteinúria entre 500 miligramas e 1 grama é diferente de abaixo de 500. Então, a gente só não sabe se tratar vai ser diferente, mas do ponto de vista prognóstico, tudo está se encaminhando para demonstrar que essa proteinúria no momento da biópsia é diferente. Parece que o cutoff não é 1 grama, deve ser alguma coisa em torno de 500 miligramas. Então, eu acho que os guidelines mais para frente, no KDIGO que vai sair esse ano, vai sair 1 grama para tratar, mas eu acho que nos guidelines mais para frente isso deve cair para 500 miligramas. Mas eu deixo essa decisão na mão do paciente. E a maioria dos pacientes, a maioria quer biopsiar. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Não sei se você chegou a ver. Depois você passa aí. Só posso tirar mais uma? Claro. Essa o senhor deixou bem claro, mas acho que é uma dúvida que os residentes muitas vezes ficam. O senhor disse que até 50% dos 45% das biópsias que a gente faz da IgA, a gente acha crescentes. E aí, sempre que a gente acha crescente, vem aquela resposta meio medular de você fazer uma pulsoterapia ou entrar com uma supressão um pouquinho mais forte. Isso não é indicado de rotina, né? Não, a intensificação da imunossupressão é para glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? E se você pegar, você viu lá que a média de glomérulos com crescente é muito baixa. Então, a gente fica apavorado com crescente, mas se você tem 30 glomérulos e um glomérulo tem um crescente, talvez, a menos que o paciente esteja num contexto de glomerulonefrite rapidamente progressiva, e um crescente em 30, não vai ser uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Os estudos em IgA mostram que você começa a ter pior prognóstico quando você tem pelo menos um crescente a cada 6 glomérulos. E isso piora muito quando é um crescente a cada 4 glomérulos. Mas aí, nesse caso, para a indicação do Balardi, que é a ciclofosfamida associada ao corticoide, o mais importante é a apresentação clínica, se o paciente tem uma evolução de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. A pergunta que tá no chat é a respeito do uso da hidroxicloroquina na nefropatia por IgA, que teve um estudo, um ensaio clínico randomizado publicado na JKD em 2019. E aí ele perguntou o que o senhor tem de... Eu nem quis falar sobre hidroxicloroquina, porque ela anda... Polêmico, né? Mas eu acho que a gente precisa de... na verdade, são evidências muito iniciais e a gente precisa de um pouco mais de um caminho aí para poder falar alguma coisa. Talvez, do ponto de vista de novidade, seja, de fato, o corticoide de ação tópica, né? De ação intestinal. Mas não acredito que a hidroxicloroquina... Eu tenho medo de falar isso, mas vamos lá. Nós estamos num ambiente controlado. Eu não acredito que a hidroxicloroquina vai ter um bom efeito, um perfil de eficácia em pacientes com nefropatia pela IgA, porque se a gente pensar, não existe um background biológico para isso. Só para complementar, se vocês pegarem nos últimos 30 anos, tudo que o pessoal faz para melhorar a IgA... Por 30 anos eu não tinha nascido ainda, Patrícia. Até eu já tinha, professor. Vocês sabem que eu gosto de contar história. Se vocês quiserem, tem para IgA, porque não tem nada para IgA, quase nada, né? Então, esse da hidroxicloroquina, 30 pacientes tomando e outros 30 placebo, 6 meses. Um N de 60, com 6 meses, que estava tomando bloqueador do sistema renina-angiotensina, que caiu a proteinúria. Pode ter sido só o ar que eu respiro na China. E tem um trabalho mostrando que o ar da China, por conta da poluição, dá mais proteinúria do que outra coisa. Então, assim, tomara que seja, mas eu concordo com o Lúcio, 6 meses, N pequenininho, como todo trabalho em glomerulopatia. Evidência, nada, né? Nem evidência nesse caso dá para falar. Agora só não pode falar para o Bolsonaro.
Opa. Eu queria fazer só um comentário rápido sobre o uso de ômega 3, né, de óleo de peixe, porque durante muito tempo a gente utilizou, né, Patrícia? E a gente tinha aquela máxima de que se não vai fazer mal, vamos dar e entupir o paciente de óleo de peixe. E quando eu fazia isso, os pacientes reclamavam que não podia ter gato em casa, porque os gatos saíam correndo atrás achando que era comida, né? Porque eles reclamam muito que ficam fedendo a peixe, né? Não sei se vocês têm experiência, vocês usam isso no dia a dia de vocês, mas os pacientes reclamam que fica um cheiro de peixe. Eu usava para mim mesmo, porque diz que é anti-inflamatório, diminui envelhecimento, mas o cheiro Mas realmente... você não tem gato em casa. Não, mas cheiro eu tenho meu nariz, era eu cheirando eu mesma, então não dá para tomar. Professor, você tem alguma Oi. orientação de vacinação para especial ou calendário mesmo para tentar evitar o desencadeamento de infecção respiratória? Na verdade, não tem grandes estudos assim avaliando vacinação. O que a gente recomenda, e isso a gente recomendou, a gente está na recomendação, na verdade, para doença renal crônica como um todo, na diretriz publicada em 2014 pelo Ministério da Saúde, que todo paciente com doença renal crônica, independente da etiologia, deve se atualizar o calendário vacinal de acordo com o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização. Então, para IgA, não tem nenhuma recomendação específica. E se a gente for pensar nas infecções respiratórias para as quais a gente tem vacina, elas estão contempladas no nosso Programa Nacional de Imunização. Então, é só atualizar a carteira vacinal mesmo. Isso é uma boa prática para todo paciente, na verdade. Especialmente aquele que tem doença renal crônica com risco de progressão para perda de função, porque algumas vacinas são de vírus atenuado que não vão poder ser utilizados na vigência de imunossupressão. E aí, durante o tratamento da glomerulopatia ou depois de um eventual transplante, né? Febre amarela e outras vacinas com vírus atenuado. E só mais uma coisa, o senhor tem alguma experiência pessoal do seu consultório de corticoide tópico? Essa budesonida de ação intestinal, o estudo de fase 3 ainda não foi publicado, né? Então ela não está ainda na prática clínica assim liberada para a IgA. O último estudo, os últimos dados publicados foi um estudo de fase 2B. Mas ele é bastante promissor e tem sido bastante falado, né, sobre a budesonida de ação local. Tá. Tanto que você vê os guidelines, eles colocam, né, professor? Se o paciente faz o diagnóstico de IgA, o tratamento IECA, e tente colocá-lo em algum trial, né? Tente encaixá-lo em algum trial. Exatamente. Eu não coloquei isso no organograma, porque a maioria de nós não vai lidar com clinical trial, mas no ambiente de grandes serviços, de serviços universitários, deve-se considerar colocar em clinical trial. Foi uma boa observação. Mas não é a nossa realidade, né? Mas alguém tem mais alguma pergunta? Parece que deu. Professor, muito obrigada, a sua aula foi maravilhosa. Imagina, que isso, à disposição. A gente vai abusar um pouquinho mais. Muito bem. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Bloco de transplante vem aí, professor. A gente vai querer o seu joia. Joia. Valeu. Um abraço. Só lembrando que quinta-feira, às 19h30, a gente tem aula de podossopatias com o Dr. Almerinda. Que não percam, que vai ser muito boa. E acho que é isso. Obrigado. Boa noite.